Nós estamos a atravessar os Himalaias de scooter e no episódio anterior tivemos o nosso primeiro furo. Portanto, no dia seguinte a nossa maior prioridade era arranjar o pneu. Aí está ela! Ai, coitadinha, então. Tivemos sorte porque havia um mecânico no final da rua e ele mostrou-se super apto a ajudar-nos. Está aqui um remendo, estava mal colocado. Mas em princípio vai ser easy fix. Pagámos €1 pelo arranjo e antes de nos fazermos à estrada fizemos um permit que nos iria autorizar a atravessar a zona que queríamos, mas fomos intimidados com as motas que vimos que iam fazer o mesmo percurso que nós. As motas que uma pessoa é mais encorajada a levar. Mas isto é bué tryhard, meu. E estão cheios de cenas nos joelhos e... Não vale a pena, né? Mas vão ficar em casa. Mano, o gajo está cheio de caneleiras e de proteções, parece mesmo um Robocop, não faz sentido. Nós estamos aí, ó, com fila. Conseguimos tratar tudo, mas acabámos por sair de Calpa às 3 da tarde e tínhamos uma viagem de 4 horas pela frente. Por isso, estávamos oficialmente a correr contra o tempo para não chegar depois do pôr do sol. Vamos deixar de ver as montanhas assim para esta estação e vão começar a ser mesmo só rocha. Pô, estava bué sozinho. Não via nada nem ninguém à minha volta. O altitude não senti nada? Não, já estamos a subir, é? Estamos altos. Estamos mais altos um bocadinho. Ainda não sinto nada, Let's chill the fuck out of here. Deixa lá focar a ver. Cello. Agora a chegar aqui a um checkpoint, deve ser o sítio em que deves mostrar as permits. Mesmo com o permit, estávamos com um bocado de medo que nos negassem a entrada por causa das scooters. Então colocámos-nas escondidas, preenchemos o que era preciso e conseguimos entrar. So we are officially in the middle of fucking nowhere and these guys are finally feeling the cold. But when we reach casa, we're gonna have negative temperatures and these guys are gonna suffer. As vistas nesse sítio são completamente surreais. Não há palavras para descrever. Fico assustado, estou ali na corrente, estou o corpo todo, sinto bem, estou muito feliz, caralho. Let's go! Meu, está a ficar frio. One more stop and we're there. Eita, Está a ficar fresco. então, puta do... Estamos a entrar numa nova etapa aqui desta viagem, efetivamente. Mas que estradas louquíssimas. Yeah, Um bocado de inveja. Parece que andamos ali pelo teto do mundo. E este voar. gajo, tipo... Voar mesmo. Está frio? Give me, I'm okay. Estava mais frio em Portugal? Sim. if I was to compare from now to winter, yes. Mas o que, hoje acampamos? Por mim, Isso vai frio. Depois no linha vai abrir a porta às 2 da manhã. Não dá para Mas eu desistir, não há tenho- volta a dar, bro. eu tenho um sleeping bag que aguenta até menos 5, confortavelmente. Mal sabíamos nós que íamos ficar a dormir numa gruta no meio do nada. Só vemos em speed, yeah. Se vocês quiserem acampar, vamos fazer uma recce agora. Se quiserem arranjar um homestay, vamos também à procura delas. Nunca for tisão, a minha aventura é assim. Ou é ou não é, O caralho? que é que um gajo liga? Pá, cheira-me um call to adventure. A missão então é encontrarmos um sítio para acampar. Este frio. Como já estava de noite e queríamos encontrar um sítio rápido, não gravámos, mas encontramos umas grutas perfeitas para passarmos a noite. Vamos ficar numa gruta que é anciente, que é importante para as comunidades. E a minha request é que
sejamos believers, sejamos religiosos ou não, que tomemos esse espaço com respeito e que agradecemos o shelter que vos vai dar do frio hoje à noite. Comam, durmem, gozem e que, respect the place. Isto não é um bocado... Eu tenho uma lanterna de cabeça que posso pôr assim, não podes pôr as lanternas de cabeça assim, uma num canto, outra no outro, não? Olha, como é que isto é quanto a bichos? Bicharadas? Pá, escorpiões, leopardos, coisas assim. Não, Não, mas agora a sério, a sério, vá. Agora a sério. Para o vídeo já foi, agora a sério. Pá, e há escorpiões? Não pode haver escorpiões aqui. Tem escorpiões, certeza absoluta. Mas está-se bem. Como assim está-se bem? Tens que acreditar que esta é a tua jornada e que nada vai acontecer como seja o teu destino. Pronto, ok, está-se bem, vamos acreditar. Depois de estarmos instalados, encontramos lenha e começámos a acender o fogo, que nos iria permitir aquecer e ficar mais seguros durante as próximas horas. Isto ar que tem uma cena da resina, arda bem. Então vai bem aqui, está. Olha isto. Voltar aos tempos primitivos. E acho que faz a falta isto. Não. Uma coisa favorita com... Quando vou a Portugal, tenho uns amigos já puxam para ir beber uns copos e tipo, olha, queres hang out with me? You come to the cave. Eles Não convidam-te para ir tomar um copo e eu digo, não, eu saí de casa é para ir para o monte, cara. Eu quero ser profissional em que está vivo. E, tipo, em trabalhar com o corpo, estar envolvido com o corpo, com a mente também, com o espírito, mas tipo, voltar a coisas mais básicas do ser humano, que são cenas. Se passares aqui meia hora a cortar lenha, meu, caga no Iron Man. Tipo, a força que vais sentir, a testosterona que vais sentir de cortar isto é tipo unbelievable. Olha, bora. Ao estar a querer fazer algo que eu já sabia que à partida ia ser impossível, ou que ia ser mesmo muito doloroso, não valia a pena só investir na parte física. Eu tinha que haver ali algum toque extra que me permitisse conseguir fazer aquilo, e sem dúvida que a parte mental foi super importante. Pensas voltar a fazer algo assim? Não necessariamente o Iron Man, mas tipo algo que me puxes mesmo a sério, a dizer, puto, o que é que estás a fazer? Porque é que me meteste nestas merdas e... Quando um gajo pensa, porque é que eu meti nesta merda, provavelmente está metido numa merda fixe. Quando eu fiquei para trás, naquele dia em que ficou escuro, eu pus os meus fones pela primeira vez na viagem toda e tinha a luzinha assim, eu me metia para a esquerda e a luz eu parece que vi, juro-te, parece que vi o fim do mundo. Tipo, eu às vezes penso na minha mortalidade e que um dia vou desaparecer e estou assim num grupo fixe, sinto boa da paz com isso e está-se bem, mas eu aqui fui tão longe que eu parece que vi, tipo, esta estrada destas montanhas vão todas aparecer um dia, meu, e tipo, é triste, mas ao mesmo tempo, fixe, agora está aqui. E senti-me, estava mesmo numa moca do foi lindo. Tu, quando tiveres 30, 40, 50 anos, tu queres olhar para trás e sentir que és o arquiteto do teu próprio destino. Mesmo que vás contra uma parede. Tu foste ter aqui, depois foste ter aqui, depois foste ter aqui, mas seguiste a tua intuição e seguiste o que tinhas a fazer, em vez de seguires um caminho, porque acontece no mundo moderno é muito de segurança. Se eu deixar o meu trabalho para trás e mando-me para ali, depois ganhas dinheiro, mas imagina que depois tenho que voltar e já não tenho trabalho. Existe muito aquilo de recusar esse chamamento à aventura porque quer estar numa coisa estável. Mas a vida não é estável, estás a perceber? Existe um elemento de risco, existe um elemento de enfrentar os teus medos e ir à aventura, encontrar-te quem és e saberes como podes ser como podes, tipo, materializar os teus sonhos. A conversa à fogueira tornou-se cada vez mais intensa e acabámos por falar dos nossos maiores medos e ansiedades. No meu dia-a-dia, que eu estou rodeado de ansiedades ou preocupações, acho que isso é meio que um estado natural meu, de estar preocupado com algo, parece que o corpo tem a sede de estar sempre preocupado em sobreviver, ou com o que seja. E o facto de eu me ter em grandes expedições ou com grandes desafios, por exemplo, quero fazer uma ultramaratona e só o pensamento de todas as minhas ansiedades e preocupações estarem focadas nisso, porque eu sei que vai haver aquele momento em que vou estar a passar muito mal, vou meter o meu corpo em situações extremas, faz com que todo o resto da minha vida seja visto como mais fácil. Falaste em ansiedade. Quando tu te focas, ok, tenho esta missão, quero fazer esta maratona, quero fazer este objetivo, o que acontece é que tu
all the things that are there pulling your attention all the time, for a moment you're able to laser focus on one mission and everything kind of settles down. And you're able to gain a focus, tipo uma âncora no presente, uma âncora num objetivo, em que tu estás a pôr o maior número de energia naquele objetivo. Porque se tu tiveres esse objetivo estás quase à deriva. Porque há tantas coisas, onde é que eu me meto? Mas ok, é isto que quero fazer, é os Himalaias que vamos, é aqui. Então há um caminho e essa ansiedade de certa forma reduz, porque é tipo, eu sei quem sou, sei onde quero ir, sei qual é o objetivo, e quando não tens isso, quando não tens esse porquê, essa ambição, para muita gente nesse lugar, nessa cosmologia da cidade, que tenta fragmentar e puxar para todo lado a atenção a todo momento, andas tipo all over. Falámos durante imenso tempo e se quiseres ver a conversa completa, lançámos o episódio mais raw no Patreon. Agora, faltava começar a preparar o jantar. Mas, pá, como é que se sabe? É metade disto. O que é que vamos fazer agora, Pedro? Agora vamos fazer aqui um prato muito especial, carinhado por muitos viajantes, que é El Noodle. Mas espera aí, ainda vou fazer mais um bocado. Mas não está bom? Deixa, vê se está a cozinhar para baixo. Ainda vou meter mais um bocado. Achas que está cozinhado? Acho que ainda falta um bocado. Mas ficar assim, vamos por aqui. Não confio nesses noodles, até. Não? Ah, pá, se eu falhar a fazer noodles eu não tenho que fazer nada. Acho que é muita água, mas isso vai evaporar se calhar. Bom apetite. Bom apetite. Pá, bom apetite. Pedro. Bom trabalho, Pedro. Obrigado, foi muito difícil. Ele agora vai embora. Bah, vamos estar na boa, sem ele, não é? Sim, claro. Mas imagina. Medo, nós nunca, não, jamais. Nem falei medo. Olha nós os três, olha para ele. Bro, é um ninja, ele está num habitat natural. Ele vai vazar. What you have here is a common Homo sapiens sapiens tending to the fire. Look how he puts the wood on the fire as he chops it with his machete. Isto também já é show. Ele sabe que estamos a gravar. Ora, Então vais embora. já, tenho que abandonar. Mas vocês estão fixe, acho que sem lareira, sem fogão, vocês já estão bem, não é? E as pessoas, a quantidade de pessoas que dormiram aqui, em que circunstâncias eles dormiram aqui, que histórias acabaram aqui dentro, e vocês fazem parte disso, o que é fixe. Por isso já. Estás a sofrer de ansiedade de separação, parece-me. Um bocadinho. Eu acho que ele nos vai fazer falta. Estou a gozar, meu. Nós vamos desfilar só. Bora! Bora mudar o fogo de sítio. Tchau, tchau! Boa viagem, de volta. Vou desaparecer. Estamos um bocado... Vocês estão a panicar? Não, Não. Sintam pânico. é só comédia. É só para a comédia. Isto é para criar aquele efeito de ok, ele vazou e agora? Mas no fundo estamos bem. A parte dos lobos foi um bocadinho... Foi um bocado desnecessário, digo eu. É que ele dropou só a cena dos lobos e vazou. Isso é só para dar um bocado de... Sim. Para dar... Porque ali naquele sítio está meio inclinado. Vamos meter as cenas assim todas mais para o meio. Olha, aqui dá um assim. É isso. Outro ali e outro aqui. Bem, já é meia-noite. Vou fazer as honras da casa. Vou-me deitar neste aqui. Posso? Tens alguma preferência ou não? Força, escolhe só. Pronto. Já vou-me deitar neste. Não há bem almofada, mas é o que é. Pronto, isto vai ser a minha almofada. Depois isto abre aí. Vai ficar outra pessoa. Está tudo fixe. Temos aqui o fogo ainda. Há a probabilidade de morrermos sufocados por causa de estar aqui e ainda fumar água. É possível. Não vou negar. Minha parte é tudo. Vou dormir. Até amanhã. Dentro da gruta. Pedro, até amanhã. Até amanhã, bebê. Chico. Fuck! Focar na respiração.